Boa noite, obrigado pela simpatia e pela audiência. O imposto sobre o valor acrescentado e o imposto especial ao consumo já entraram em vigor, com data-valor de 1 de outubro de 2019. Afinal, o que é que vai mudar na economia angolana com estas duas tributações? Aqui nos estúdios temos Wilson Donge, é da AGT, Júlia Pereira, igualmente da AGT, Fernando Runge é economista e Daniel Sapateiro é analista financeiro. Neste quadrado vamos então analisar estes dois impostos e o que é que vai significar para a nossa economia daqui para a frente, quando estamos apenas 3 meses do final deste ano de 2019. Começo por Daniel Sapateiro, que é analista financeiro. Os nossos agradecimentos por este debate livre na terça-feira, neste 1º de outubro de 2019. Vamos dançar com dois impostos, não é? Hoje é o Dia Mundial da Música. Como é que vamos dançar com estes impostos? Um samba muito coxo. Muito coxo? Porquê? Porque, repare, além de analista, eu também sou professor de finanças públicas e fundador da comunidade financeira Finanças para Todos, presente em 3 países, empresário, empreendedor, tudo isso. Está a jogar em todo o campo. Mas um angolano que abriu uma empresa de comunidade financeira com 3 escritórios em 3 países. Angola, Moçambique e Santo Tomé. Educação e combate à iliteracia financeira. E nessas qualidades vai sofrer com estes dois impostos? Repare, temos aqui 2 colegas da AGT, 2 pessoas que não são da AGT, e eu costumo dizer que muitas vezes eu não compartilho da cartilha que muitas vezes nos querem entregar. Repare, os impostos têm sempre uma qualidade de aumento, ou da expectativa de aumento da receita fiscal, seja petrolífera ou não petrolífera. Aqui é ambas. Há o contrapeso, que é a redução da liquidez nas famílias e das empresas. Porque quem é o pagante é o consumidor final. É o consumidor final que não tem poder de faturar nem de deduzir o IVA. E, portanto, é algo que vai acrescer na sua vida, seja nas empresas, que têm que fazer um grande investimento para estar de acordo com a lei e o código do IVA. Portanto, ao nível do quê? De investimentos que tem que fazer em software, em formação de pessoas, em sistemas, em procedimentos, em consultorias. E as famílias que se vão deparar com 2 novos impostos, mesmo praticamente é novo, que é o IVA. Aliás, o único país da SADC que não tinha IVA éramos nós. 1% abaixo da média da SADC, que é de 15%, sendo que temos 2 taxas. Aliás, é algo que eu tenho vindo a presenciar, é que as pessoas não têm noção disto. Há taxa do regime especial para a província de Cabinda e para o resto do país. Portanto, 2% para Cabinda, 14% para as restantes 17 províncias. E as pessoas, cada vez mais, é isto que eu queria fazer aqui menção, é que têm que fazer contas. Têm que ter realmente orçamentos familiares para se deparar com situações que não estão habituadas. E digo isto desta forma, é o consumidor final que é a entidade que vai liquidar o IVA de todos os agentes para trás que tiveram poder de faturar e deduzir ou não deduzir, dependendo do seu regime de IVA. Era isto que eu queria aqui para abrir o debate e, portanto, aqui no snooker... Deixa-me perguntar a Júlia Pereira, que é técnica do Centro de Estudos Tributários da AGT, se concorda com esta leitura feita por Daniel Sapateiro. Boa noite a todos os presentes, boa noite aos estimados telespectadores. Dizer que a introdução tem um quê de verdade, na medida em que quer o IVA, quer o IEC, o devedor principal é o consumidor. Entrando os 2 impostos em vigor, não é? Entraram em vigor hoje, os consumidores vão sentir, de certa forma, o consumo encarecido. E como tal, havendo, no caso do IVA, que é um imposto que incide sobre o consumo geral, havendo necessidade de consumir, terão que arcar com este imposto. No caso do IEC, já é um imposto mais específico, não visa bens de primeira necessidade, não é? Ele irá incidir sobre um leque de bens específicos e ao qual só estarão sujeitas aquelas pessoas que desejam consumir este leque de bens, que de certa forma não... Por exemplo, as bebidas. Por exemplo, as bebidas, as joias, as embarcações de recreio, ou seja, já é um consumo mais apimentado, já é uma questão
consumo de desejo, não é um consumo que resulte propriamente de uma necessidade vital. E como tal, todas aquelas pessoas que decidirem consumir estes bens terão que suportar o imposto especial de consumo. Obrigado, Fernando. Mas, economista, o que é que, por exemplo, o imposto de valor acrescentado vai significar para as finanças públicas? Na verdade, a importância, boa noite, Amílcar Xavier, os colegas do painel e os telespectadores da TV Zibo. Na verdade, esse imposto que vai permitir um alargamento da base tributária, ou seja, na verdade, o imposto do consumo que será substituído, ou que foi substituído já a partir de 0 hora de hoje, vai, de algum modo, permitir com que haja maior formalização da economia. Muitas empresas que hoje ainda funcionam, pessoas que no setor informal, poderão, por via da formalização do seu negócio, digamos, ser um contribuinte. Por quê? Porque neste momento os consumidores vão exigir uma fatura. Por outro lado, também vai permitir, de algum modo, a redução da evasão fiscal. Amílcar Xavier, hoje, muitas das empresas que, infelizmente, praticam atividade de produção, distribuição e importação, eventualmente, não têm cumprido com as suas obrigações fiscais. Agora, o Estado, infelizmente, vinha, o que hoje vai ser arrecadado com o IVA, era coberto, substituído pela receita do setor petrolífero. Com a própria conjuntura econômica e financeira do país, decorrente de fatores externos e internos, que todos nós sabemos, há que adequar o atual sistema fiscal. Nós falamos, por exemplo, da promoção, ou seja, do setor da política fiscal, para adequar o nível de receita fiscal ao nível de despesa para o funcionamento normal da economia. Por isso, acreditamos que, sim, é um mal, poderá ter um efeito numa primeira fase, digamos, na alteração dos preços, mas no médio e longo prazo haverá um equilíbrio, porque os preços não vão subir muito mais daquilo que se não há um aumento do rendimento das famílias e das empresas. E o que determina os preços, na verdade, é a procura e a oferta, o mecanismo do mercado. Ou seja, os clientes com o agravamento, com a subida, com a imposição do IVA, os clientes, os consumidores, serão mais racionais em escolher quais são aqueles bens e serviços que, na verdade, vão de acordo com aquilo que são a sua pretensão. E isso vai permitir com que as empresas sejam mais competitivas, possam, digamos, de algum modo, investir mais nos fatores de produção que concorrem para a estrutura de custos, e isso vai permitir com que haja uma seleção natural daquelas empresas que conseguem preços competitivos. Por isso eu acho é uma boa iniciativa. É bem verdade que nós temos sempre o medo ao desconhecido, mas se as pessoas lerem bem aquilo que está na Lei 7 de 2019, que é a lei que aprova mesmo o Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, e a lei e o Decreto Presidencial 180, que aprova o regulamento do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado, Amílcar Xavier, estão aí todas as informações que uma empresa, uma pessoa singular precisa para ver que, na verdade, o IVA não é um bicho de sete cabeças. É um imposto que já está implementado em vários países, da qual a Angola faz parte, como a SADC. Por isso, acredito, numa primeira fase, pode ser aquilo que é o medo para o encarecimento dos bens e serviços, mas no médio e longo prazo as pessoas darão razão de que foi um mal necessário, porque permitiu ou vai permitir um alargamento da base tributária, ou seja, o Estado vai aumentar o número de contribuintes e, consequentemente, o número de receita fiscal e terá maior recurso para fazer face às suas despesas públicas, tendo em conta que no médio e longo prazo nós temos que nos acostumar a que o petróleo, que ainda suporta entre 70% e 80% das nossas receitas fiscais e 30% a 45% da receita do orçamento geral do Estado, no seu todo, e 90%, acima de 90% das nossas exportações, no médio e longo prazo, vai deixar de ter o peso protagônico que contém ainda a nossa economia. E caberá então o setor não petrolífero, pese embora o IVA abrange todos os setores, mas no médio e longo prazo serão as pequenas e médias empresas que, na verdade, serão os maiores contribuintes por via desse imposto que está sendo implementado a partir de hoje. Relativamente ao imposto especial sobre consumo, é bem verdade que é praticamente um imposto que nasce também com IVA,
Porque independentemente que vai fazer face a bens e serviços que estão fora daquilo que é o consumo normal das pessoas, mas são bens de luxo, e os bens de luxo e supérfluo em qualquer parte do mundo são taxados. Por isso acredito que, pese embora foi pouco divulgado, mas quem puder acessar a página do Ministério da Finança e da AGT vai poder encontrar, portanto, os dois regulamentos que aprovam o imposto do consumo, o imposto sobre o valor acrescentado e o imposto sobre o especial sobre do consumo de bens supérfluos ou bens de luxo. Por isso acredito, o que falta se calhar é maior divulgação. Amiga Xavier, essa lei foi divulgada em Dia da República em 24 de abril de 2019, com a sua implementação a 1 de julho de 2019, ou seja, havia pouco tempo. Bem, devemos agradecer a oportunidade que o Executivo teve para, em conjunto com as associações empresariais, encontrar os melhores mecanismos para a implementação do mesmo. Por isso foi adiado para a implementação hoje, mas também, tal como disse hoje a secretária de Estado, Vera Davos, portanto, é um processo que vai continuar a ser aprimorado na medida em que sabemos a parte que está a legislação que vai suportar esse processo, mas os procedimentos e os recursos informáticos que vão concorrer para que esse processo seja bem implementado, ainda nós todos, enquanto acadêmicos, analistas, enquanto pessoas normais e singulares, estamos conscientes, e o próprio Executivo reconheceu por via do Ministério da Finança, que é um processo que precisa ser aprimorado. Mas havia que se começar. E claro, eu acho que esse pontapé de saída que se deu hoje vai obrigar que tanto os empresários como o Executivo trabalhem em encontrar as melhores ferramentas que possam, digamos, concorrer para que a implementação desse imposto seja exitoso, tal como se pretende. Obrigado, Wilson Donja, chefe de departamento de reembolso da AGT. Os industriais do setor de bebidas dizem que o imposto especial ao consumo vai, digamos, afetar os seus negócios. É verdade isso, essa argumentação? Tal como disse a doutora Júlia, as empresas produtoras hoje em dia já pagam o imposto de consumo, pagavam o imposto de consumo até ontem. Portanto, o imposto de consumo tinha taxas agravadas e todos os seus problemas do efeito cascata, que é a dupla tributação económica, que se verifica em sede deste imposto. Entende-se, aliás, consegue-se perceber a análise simplista que vai-se fazendo, que com IEC mais IVA as empresas vão estar a ser tributadas de forma muito agravada, mas ignora-se sempre o facto de que o IVA, apesar de se adicionar o IEC e o IVA é um imposto que prevê o reembolso do imposto que as empresas suportam na aquisição dos seus inputs para a produção do produto acabado, que elas depois acabam por transmitir ao mercado. Então, esta carga tributária que as empresas sofrem numa primeira fase, depois é eliminada com a devolução do IVA que elas suportaram. Então, acabam por suportar apenas o IEC. Nós fizemos aqui uma análise com alguma frieza. Então, o IVA e o IEC vêm, de certa forma, desonerar tanto desonerar as empresas e depois, no final, também os consumidores finais. Porque uma vez que as empresas obtêm o reembolso do IVA suportado nas suas aquisições, tanto, tendem a não passar o IVA suportado nas suas aquisições ao consumidor final. Ou seja, atualmente, com o imposto de consumo, as empresas pagam o imposto de consumo, não é? Porque elas é que têm que suportar tanto na importação como na produção, e depois incluem esse imposto de consumo na formação do preço e passam para o consumidor final, que paga a carga final. Isto não tem como os preços não serem tão elevados na economia. Agora, nós já verificamos uma subida de alguns produtos, não é? A nível da economia, mesmo antes da entrada do IVA. O IVA começou hoje, mas há um mês atrás já começamos a ver a subida dos preços, que nenhuma relação tinha com o IVA, porque o IVA apenas começou hoje. Portanto, não começou a ser cobrado de forma retroativa. Então, mas os receios agudizam-se ainda mais agora. Exatamente. É nesse sentido, haverá especulação de bens e serviços. Exatamente. Eu já ia Qual é a estratégia da AGT? É nesse sentido que a AGT tem toda a sua equipa da direção dos serviços do Imposto sobre o Valor Acrescentado na rua. Hoje toda a equipa da direção dos serviços da fiscalização está na rua a visitar os estabelecimentos comerciais para verificar se estão a cumprir com as disposições do regulamento das faturas e do próprio
próprio Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado. Naturalmente que vamos recebendo muita informação a nível das redes sociais de contribuintes que já estão a cobrar o IVA, de contribuintes que, portanto, não estão a emitir fatura dentro daquilo que está previsto no regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, e a AGT está a recolher essa informação toda para, naturalmente, numa primeira fase, esta fase é uma fase pedagógica, vamos aconselhando os contribuintes, vamos apelando os contribuintes a cumprirem com a legislação que foi aprovada nos últimos 12 meses, e não só, de referir com a entrada do IVA foi aprovado o próprio Código, mas foram aprovada muita legislação que vem dar concretização ao Código do IVA. Estamos a falar do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, que impõe que as empresas só podem emitir ou só possam emitir faturas em sistemas devidamente certificados pela Administração Geral Tributária, ou então faturas emitidas ou impressas por gráficas ou tipografias também licenciadas pela Administração Geral Tributária. Portanto, esta aqui é a base do IVA e a base de todo o sistema fiscal. Os contribuintes, se entenderem muito bem o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, dificilmente terão problemas com a fiscalização da AGT. Depois, existe também o diploma que vem disciplinar o reporte eletrónico das faturas que os contribuintes tanto emitem no seu dia a dia. Já vamos chegar aí sobre essa questão das faturas. Eu ia perguntar ao Daniel Sapateiro em relação ao IVA. Elimina ou não a dupla tributação? Elimina porque ele está desde a importação e depois na comercialização entre os agentes económicos. Aliás, o imposto de consumo tinha este mal. Aquele era acrescido de agentes para agentes e eles depois elevavam com a sua margem comercial e não havia esta possibilidade de dedução ao agente económico que lhe faturava ou que lhe fornecia os bens e serviços. A questão, como hoje pude escrever, é uma oportunidade que o país tem de formalizar, como o Fernando estava a dizer, de organizar as empresas, porque nós sabemos muitas das quais que elas não têm departamentos de contabilidade pujantes, organizados, com procedimentos, com sistemas informáticos de acordo com aquilo que hoje em dia se periga, não é? E por outro lado, nós sabemos muito bem que pelo regime jurídico das faturas e documentos equivalentes era um decreto presidencial de 2013 que muitas das empresas, e nesta fase vai continuar em paralelo, que é faturarem em Word, em Excel, em faturas que são vendidas nas cadernetas aí pelos jungueiros no meio do trânsito, em que elas são o quê? São uma alternativa muito mais barata e cómoda a isto. Só que as empresas vão atrás da carruagem de quem está no regime geral. O regime geral vai ser, no fundo, a locomotiva que vai puxar a economia toda. Pelo quê? É porque é o regime geral que vai possibilitar a 100% faturar o IVA e recuperar o IVA. Todos os outros regimes não têm essa possibilidade. Portanto, grandes contribuintes, importadores e 1.100 empresas, 1.200 empresas que têm vindo a ser publicitado, que já aderiram voluntariamente ao regime geral, serão essas que vão dizer assim, olha, meu amigo, quer trabalhar comigo, tem que ter estes e estes preceitos. São esses preceitos que depois as empresas, para não perderem os seus clientes, então, eu tenho que me auto-organizar. Porque aquela empresa impõe que eu tenha uma fatura que cumpra o regime jurídico das faturas. Por outro lado, nós vamos também, as empresas, perceber quem são os seus clientes e fornecedores. O meu cliente que me paga muito além do tempo estipulado para a entrega dos bens e serviços, eu, por ter a obrigatoriedade de submeter eletronicamente o reporting das compras e das vendas mensalmente, no regime geral, por exemplo, tenho que pagar o IVA mesmo que não tenha recebido do meu cliente. Portanto, eu também tenho que fazer uma seleção dos meus clientes. Por outro lado, também tenho que fazer uma seleção dos fornecedores. Os fornecedores que não me entregam faturas que são consideradas no regime jurídico, são faturas que vão criar o quê? Acréscimos à coleta e imposto industrial. Portanto, repare, são faturas que vão resolver um problema da empresa, por uma questão, por exemplo, nós encontramos um bem que não encontramos num representante, por exemplo, de carros, e encontramos numa dessas lojas que nós conhecemos. Nós resolvemos o nosso problema. Só que quando chega ao departamento financeiro, eles têm um problema fiscal. Portanto, vão pagar mais imposto industrial do que se tivessem uma fatura que cumprisse estes requisitos. É um modelo que eu considero fantástico, até porque foi um perito
fiscal francês que inventou o IVA, portanto, em 1954, e que é muito complexo pela organização que as empresas têm que ter, mas é muito bom para a receita fiscal. Aliás, costuma ser, em média, 25% da receita fiscal é só IVA, portanto, e deixe-me só fazer aqui umas contas, Amílcar, que a nossa Secretária de Estado disse que nestes 3 meses, entre 1 de julho e 1 de outubro, perdemos uma receita fiscal de 89 mil milhões de kwanzas. Se nós colocarmos isto para o ano 2020 completo, estamos a falar de 2,5 mil milhões de dólares americanos. E isto é muita receita que é tão vital para aquilo que o status que temos no nosso país. Então, é uma oportunidade de o país também entrar dentro dos eixos, não só da SADC, mas também dos investidores. Repare, nós temos que ver isto no lado do investimento direto estrangeiro. Exato. Júlio Pereira, o Daniel Sapateiro falava agora da idade do IVA, 65 anos praticamente, na região da SADC onde estamos desde 91 com a África do Sul, comparativamente, 14% para o IVA. É bom para a nossa economia no conjunto da SADC? Exatamente. Prefere que o Daniel fale primeiro ou a Júlia? Sim, porque tem as mesmas matérias específicas. Ok. Eu posso responder essa questão. Portanto, relativamente à taxa que foi tanto selecionada para o nosso IVA, nós olhamos para as taxas que são aplicadas a nível da região. Portanto, existem países com taxas que vão até 20% e países com taxas que vão até 12%. E nós fizemos a média, portanto, a média da SADC é de 15,5%, portanto, a nossa taxa é de 14%. Mas esse que é a não foi terceira nosso... na região da SADC. Depois a África do Sul, Botsuana... Exatamente, 12%. Botsuana é mais reduzida, de 12%. Exato, 12%. E nós fizemos estudos que nos indicaram e nos permitiram chegar à conclusão que com a taxa de 14% nós conseguíamos atingir tanto os níveis de receita que se pretendiam, não é, para obtermos uma consolidação orçamental a médio prazo. Portanto, a taxa de 14% também é justificada pelo facto do imposto do consumo, que hoje deixa de vigorar no nosso ordenamento jurídico tributário, comportar uma multiplicidade de taxas. Portanto, o imposto de consumo tinha taxas que variavam de 6% a 30% e o IVA tem uma única taxa. Então, perde-se receita aí onde as taxas eram de 30% e compensa-se, não é, com os 16%, apesar de que por baixo também aqueles que pagavam 6%, vai-se verificar aqui uma ligeira subida. Mas o 14% é uma mediana das múltiplas taxas que nós tínhamos no imposto de consumo, não é, que provocavam, para além de serem muito onerosas, ainda tinham o tal problema da dupla tributação em sentido econômico. Então, a taxa de 14% não onera a vida das famílias, portanto, também não onera as empresas, porque as empresas, aliás, elas são meras intermediárias no processo do IVA, na medida em que elas compram para vender e quando compram pagam o IVA, o Estado devolve-lhes o IVA da compra, portanto, elas não suportam, do ponto de vista econômico, a carga fiscal do imposto, porque o imposto é-lhes devolvido na totalidade, sempre que aquelas aquisições tenham a ver com a sua atividade de exploração, tanto diretamente. Então, é uma taxa que, sim, é a taxa mais adequada para a nossa realidade. Obrigado. 14% então por imposto de valor acrescentado, que entrou hoje em vigor no nosso país, 16% por imposto especial ao consumo. É uma taxa razoável? Os industriais, por exemplo, do setor das bebidas dizem que é uma taxa muito elevada para os produtos luxuosos. As taxas do imposto especial de consumo saem de 2% a 25%. Elas variam em função do bem. Dizer que também efetuamos muitos estudos e relativamente aos países da região e os países de outros continentes, as nossas taxas ainda estão abaixo da média. Isto porque, por se tratar da introdução do imposto que digamos que é a sequência do imposto de consumo que vigorou até ontem, não era pretensão começarmos já com taxas verdadeiramente agravadas. Porque dizer que uma taxa de 25% para tributar embarcações de recreio
a média dos países da região não cobra este tipo de taxas. O tabaco está com 25%. A média dos países da região não cobra esta taxa. São sempre taxas muito superiores. A título de exemplo, por exemplo, Cabo Verde. Cabo Verde tem as taxas acima de 50%. Porquê? Porque o IEC, diferente dos outros tributos, tem uma natureza extrafiscal, que é mesmo dissuadir o consumo de determinados bens. Quando estamos a falar de bens nocivos à saúde, quando estamos a falar de bens nocivos ao meio ambiente. O IEC traz aqui esta especialidade e esta questão extrafiscal. Não só o IEC é também para traz que a os arrecadação. angolanos bebam cada vez menos, por exemplo? A ideia é reduzir o consumo exagerado dos bens, porque são nocivos à saúde, e de certa forma reduzir os custos que o Estado suporta via o custo social que o Estado suporta induzido pelo consumo destes bens. Aliás, nós temos verificado na nossa sociedade as consequências do consumo exagerado das bebidas alcoólicas. Quem suporta o custo com a questão da prevenção, com a questão do combate às doenças causadas pelo consumo exagerado destes bens é o Estado também. Então, o imposto de consumo tem aqui um aspecto da moralização da sociedade relativamente ao consumo dos bens nocivos à saúde e ao meio ambiente. Então, nós não vamos introduzir, o imposto não foi introduzido com taxas muito elevadas relativamente a outros países, aos países da região da SADC, porque queremos, de certa forma, adequar o imposto ao momento que a economia vive. Nós temos a introdução do IVA, que de certa forma é um imposto novo, como disse o Dr. Sapateiro, em termos gerais e a mecânica do imposto é nova, mas o imposto especial de consumo para os bens em questão, atualmente eles já são tributados de forma agravada. E, como disse o Dr. Wilson, se entendermos que as empresas terão reembolso em sede de IVA, em relação às taxas praticadas atualmente não houve, de certa forma, incremento. Porque alguns destes produtos já eram tributados a 30% em sede de imposto de consumo. E nós não temos no código de IEC uma taxa que chega a 30%. A taxa mais alta no imposto especial de consumo são 25%. Bom, deixa eu perguntar, Dr. Vanjo, o que é que isso, o IVA, por exemplo, vai significar para o setor bancário, onde está inserido? O que é que isso significa para a banca? Não, a banca tanto vai ter também que aderir àquilo que vai ser um sujeito passivo para o IVA, porque na verdade no âmbito da sua atividade a banca cobra comissões, taxas, despesas que são passíveis de tributação no IVA. Agora, tal como o efeito que pode eventualmente causar nas pessoas singulares ou coletivas, o efeito também terá o mesmo efeito na banca. Agora, a banca sim tem que estar preparada com aquilo que a economia que o país está a fazer para adequá-lo ao novo contexto econômico e social. A Mica Xavier, é bem verdade que, infelizmente, a banca, nos últimos anos, tem vivido das operações cambiais e, sobretudo, do investir da aplicação em títulos de dívida pública. O próprio aviso número 3 de 2018, o 3 de 2019, obriga a que haja um pressário imposto pelo BNA para a cobrança de despesas e comissões no setor, nas operações cambiais. E o aviso 4 de 2019 obriga que os bancos têm que dedicar 2% do seu ativo para conceder financiamento à economia. Esses dois avisos vêm cada vez mais a impor uma disciplina na atividade bancária que terão que aplicar os seus recursos naqueles segmentos onde maior poderão rentabilizá-los. Agora, a função tradicional do banco é o crédito. Infelizmente, há situações conjunturais estruturais que limitavam o banco enveredar a sua atividade para o crédito. Mas o Banco Nacional de Angola, enquanto regulador e supervisor do setor financeiro bancário, está a ser mais atuante, está a exigir que a banca ocupe o lugar que é exigido para a economia. Relativamente aos impostos, a banca entra agora nos grandes contribuintes, portanto o seu comportamento vai se adequar àquilo que são as imposições legais do IVA e do imposto especial de consumo, ou seja, de algum modo será uma banca que vai operacionalizar o processo no âmbito da sua atividade. Por isso eu acredito
É um mal necessário, na medida em que vai organizar o país. Nós tínhamos hábitos de consumo que não se adequavam ao atual estágio da nossa economia. O imposto sobre o valor acrescentado, na verdade, vai substituir o imposto de consumo porque vai eliminar a dupla tributação. Ou seja, aquilo que era o imposto de consumo tributa na importação e tributa no comércio, vai repassar esse ônus ao cliente. E, tal como disse o representante da AGT muito bem, será depois, nos 3 meses, que a AGT vai reembolsar prévia fatura. Agora, é bem verdade que devemos dar mala palmatória que os sistemas informáticos que vão suportar essa operação deverão ser afinados. Claro. Também vai dar oportunidade a que um curso que infelizmente não tem tido o aproveitamento suficiente, que é o curso de contabilidade, hoje as empresas terão necessariamente que contratar contabilista para poder levar a sua contabilidade. Amiga Xavier, infelizmente, nós quando lemos o regulamento que vai, digamos, suportar o IVA, tem que ser pessoas com algum domínio de contabilidade. Porque quando nós falamos de fatura eletrônica, quando nós falamos que a matéria tributável, então, são questões muito técnicas que terá necessariamente que ser alguém que conheça esses termos técnicos. A AGT, enquanto representante do Estado, vai gerir o processo, mas caberá às empresas organizarem-se de forma a ter departamento especializado para poder fazer, então, para cumprir com aquilo que são os requisitos da AGT, para fazer face ao cumprimento da sua obrigação junto da tributação. Fala-se o próprio desenvolvimento, o plano de desenvolvimento 2018-2022 e o plano de estabilização macroeconômica, fala-se da consolidação fiscal. E a consolidação fiscal, a amiga Xavier, não é nada mais que ajustar a receita à despesa. Como há despesas imprescindíveis que não podem ser cortadas, então nós temos que ver de que forma podemos diversificar as fontes de receita para poder fazer face àquelas despesas imprescindíveis. E os impostos fazem parte daquilo que são a forma de arrecadação mais usada no mundo para sustentar as despesas públicas. Por isso acreditamos a falta de divulgação, mas também reconhecemos que o Ministério das Finanças, através da AGT, eu tenho aqui os 2 documentos que suportam o IVA, portanto, a lei, já fiz menção, a lei 7 de 2019, e que é a lei que, digamos, impõe o código IVA, e o decreto presidencial 180/19, que regulamenta a operacionalização do IVA. Por isso acredito que temos que estar preparados, mas é um mal necessário que, no médio e longo prazo, o país vai agradecer a implementação desse instrumento. Dr. Fernando, vamos estar em forma. Obrigado. Afinal, o que é que vai mudar na nossa vida social e económica com a introdução dos 2 impostos, o imposto especial ao consumo e o imposto de valor acrescentado aqui nos estúdios? Júlia Pereira, Wilson Donge, também Fernando Bunge e Daniel Sapateiro. Júlia Pereira, contabilidade. Estes 2 impostos obrigam a que nós estejamos mais disciplinados em termos de contabilidade, quer as pessoas, quer as empresas, e fundamentalmente as empresas. Estas empresas, digamos que vão entrar agora e que estão no sistema, por exemplo, em relação ao IVA, devem estar devidamente disciplinadas do ponto de vista de contabilidade. Em bom rigor, tal como disse o Dr. Fernando Vonge, as empresas, a sociedade angolana em si precisa de ganhar a cultura do pagamento de impostos. Os Estados, qualquer Estado no mundo tem como principal fonte de financiamento os impostos. Até os ricos fogem aos impostos. Portanto, os pobres, coitados. Nós vivemos durante algum tempo com uma dinâmica diferente, não é? Subejamente conhecida, mas hoje somos obrigados a mudar o paradigma e, efetivamente, Angola entra para um novo momento em que o cidadão, em que as empresas, o Estado deve estar obrigado a adotar uma série de condutas que efetivamente vão nos garantir o desenvolvimento do país e com isso todos saímos a ganhar.
relativamente à contabilidade, qualquer empresa tem a obrigação de ter a contabilidade organizada. Nós temos empresas de diferentes dimensões, não é? E os especialistas aqui da área financeira, melhor do que eu, dominam essa questão. Nós temos empresas de pequena dimensão, empresas médias e empresas grandes. Durante muito tempo, alimentou-se a cultura de que determinados fatores só deviam ser exigíveis às empresas de grande dimensão. Mas é sabido que, em termos financeiros também, se as empresas não estão organizadas, dificilmente crescem. E o imposto sobre valor acrescentado, o imposto especial de consumo, agora introduzindo a obrigatoriedade da submissão eletrónica das declarações, vem justamente colocar em cena uma nova dinâmica. As empresas precisam ter os documentos organizados para conseguirem submeter e, de certa forma, ser admissível. As empresas precisam de conhecer o mercado onde elas atuam, porque também é sabido que se uma empresa não está organizada, ela não domina o mercado onde atua e consubstancialmente não crescem. Hoje, os empresários vão ser obrigados a adotar uma postura diferente, a contratar, como disse o Dr. Fernando, os serviços de contabilistas, isto porque o IVA tem esta obrigatoriedade, por exemplo, da submissão da declaração ser feita por contadores, não é? Contadores, pessoas autorizadas no tratamento de contas, e todas as empresas que estiverem sujeitas ao pagamento deste imposto terão, de certa forma, de preencher estes requisitos para cumprirem com as suas obrigações fiscais. Não o fazendo, os próprios diplomas prevêem as penalidades para o incumprimento, ou seja, somos todos chamados neste momento, nesta fase da economia, a adotar um determinado comportamento para o bem de todos, para o bem da sociedade, e quem não acatar, estando sujeito a estas obrigações declarativas, os próprios diplomas prevêem as penalidades para os casos de incumprimento. Então, Daniel Sapateiro, quer dizer que chegou a hora dos contabilistas e peritos contabilistas, não é? Bem, aliás, também foi por uma das razões da sua criação ajudar as empresas a organizarem-se. E são chamados agora, mais do que nunca, porque eles também foram dotados de formação, não só na ordem, mas também noutros locais, para executarem agora aquilo que é demanda de qualquer Estado, que, portanto, é um pagamento real e atempado dos impostos, mas e que espalhem. Portanto, o que muitas vezes acontece é que as empresas que fazem contabilidades, serviços financeiros, é que os clientes pedem que tenham uma contabilidade para os impostos e uma contabilidade para o dono da empresa. Portanto, o que é algo que para nós é antiético, não é? Agora, com a questão da certificação dos softwares. Mas há patrões mesmo no serviço público que pedem duas contabilidades. Eu sobre isso, cada um responde a si. Isso é uma realidade, não é? É uma verdade. Ainda ontem deparei com essa situação de um organismo público de grande dimensão que nem o INSS entrega ao Estado. E aliás, os índices de corrupção agudizaram-se assim também entre nós. A questão é que com a certificação dos softwares e depois com o adicional em 2020 do SAFT-AO, que permitirá à AGT comunicar com as empresas e interagir com os softwares de uma forma praticamente em tempo real, saberá, isto vai se tornar, eu costumo dizer, isto vai começar a ser devagarinho, paulatinamente, um Big Brother. Porque temos que ver isto uma visão de organização do país. Amilcar, a contabilidade vai contactar ou ser contactada pela AGT, vai ser o INSS a cruzar dados com a AGT, vai ser os conservatórios do registro predial e do conservatório do registro automóvel a cruzarem dados. Para quê? Para que não haja ativos numa empresa que não foram comprados e não haja registro nas devidas conservatórias, não haja um conjunto de trabalhadores que têm um custo com pessoal, dos quais não há entrega nem de IRT, nem das contribuições para a Segurança Social, entre outras questões. Se estas políticas eram possíveis de se realizar, ainda vão ser algumas, porque, vamos ver, estamos sempre a falar muito do regime geral. Ou seja, o pelotão da frente, a locomotiva que vai à frente, mas isso é um conjunto de carruagens. E as carruagens não são
2.000 empresas ou que nem chegam às 2.000 empresas, que é uma pequena amostra do nosso composição das empresas em Angola. Nós temos a maior parte das empresas, no meu ponto de vista, e até pela lei 7/19 e a lei 17/19, vão dizer que abaixo de 50 mil dólares, que é um valor indexados em kwanzas, a 31 de dezembro de 2018, um câmbio médio anual do BNA, a maior parte do parque das empresas vai estar no regime de não sujeição. Ou seja, vai ter nas faturas escrito empresa regime de não sujeição, que não vai faturar com IVA, nem vai poder fazer a dedução de IVA. A maior parte das empresas vai estar nessa situação, não no regime geral, nem no regime transitório, que é acima de 250 mil dólares volume de negócios anual. Portanto, há empresas que vão comprar ao regime geral, não vão poder deduzir o IVA, ok? Nem vão poder faturar com IVA. Portanto, temos que ver aqui a questão da margem comercial, e isto tem que se dizer isto. As empresas, deste ponto de vista, vão perder 14% de margem comercial. E vou falar aqui para todos nós que somos pais, que temos filhos em colégios, escolas, universidades. O artigo 12 da lei 17/19, que é aquela que vem dizer que é de 1 de outubro que entra em vigor o IVA, e um conjunto de disposições que vieram, portanto, anular algumas disposições da lei 17/19, de que a educação e a saúde, na questão das propinas e na questão das questões de saúde profiláticas e terapêuticas, estão isentas de IVA. Muitos dos colégios que têm contactado, Daniel, como é que nós vamos fazer isto, tendo em conta que nós não podemos faturar com IVA? E a questão é, pois é, as propinas não têm IVA, mas todo o parque de serviços que vocês executam poderão faturar com IVA desde que vocês estejam no regime geral. Ou seja, o parque de estacionamento do campus universitário, o fardamento, as cantinas, os refeitórios, um conjunto de serviços, por exemplo, de exames, revisão de exames, poderão ter IVA, porque não é abarcado sobre as propinas. Nós temos que ser, e os fiscalistas também vão ter um papel muito importante, não só os contabilistas, é de ler a lei, interpretar a lei e perceber onde é que os limites da lei para eu poder faturar com o IVA ou deduzir o IVA naquilo que a lei não abrange. E, por exemplo, estamos a falar aqui, uma das grandes preocupações é a saúde e a educação. Há serviços complementares que as clínicas fazem em que não têm a ver com terapêuticas e profiláticas e que têm a possibilidade de aderir ao regime geral, caso não estejam nos grandes contribuintes, estarem no regime transitório e cumprir com o artigo 62 do CIVA, de passarem para o regime geral e poderem faturar o IVA nos serviços que não são terapêuticos profiláticos ou que têm a ver com as propinas dos escolares. Portanto, há aqui uma oportunidade que eu estou aqui a dizer, que muitos de agora vão perceber, que há a possibilidade de faturar com IVA e que não tem que tangir só as questões da lei e dos limites da lei. Mas temos o problema da informalização da nossa economia. Sim, na verdade, qualquer economia, acho que tem alavancado o crescimento econômico ou mesmo o desenvolvimento do país, são as micro, pequenas e médias empresas. O IVA vai, de algum modo, obrigar a que as empresas que ainda exercem atividade no setor informal têm que se formalizar. Por quê? Porque o próprio consumidor, o próprio cliente vai ser exigente. Ele já, como está no setor informal, ao ele comprar um bem, vai pagar IVA. Mas ao revendê-lo, também vai... Portanto, o empresário, na verdade, faz o repasse daquilo que ele tributou. Essa é a razão que tem que se criar condições institucionais, um processo, se calhar, de literacia mesmo empresarial, de modo a que as empresas que ainda, ou as pessoas que praticam atividades no setor informal, aos poucos venham a formalizar o seu negócio. Porque, na verdade, nós temos aquela mania da grandeza, as grandes empresas, não é que alavancam as economias, são as micro e pequenas empresas. Nós temos empresas públicas de renome que são tecnicamente falidas. Por quê? Porque, infelizmente, em vez de seguir o seu core business, enveredaram para atividades que não têm a ver com o seu foco. E o nosso país, pela própria conjuntura dependente do petróleo, faturavam. Diga? Mas faturavam.
faturavam. Infelizmente, muitas delas não têm contabilidade organizada. Infelizmente, muitas delas não pagavam os impostos, o IRT. Infelizmente, muitas delas não pagavam a contribuição que têm para a Segurança Social. Este processo, tal como o Ministro da Finanças reafirmou, vai levar com que, aos poucos, a economia vai se organizando. Mas também o IVA tem um princípio de que vai também possibilitar, incentivar a atração do investimento estrangeiro direto. Porque o investidor estrangeiro quer chegar num país onde a sua atividade seja, primeiro, claro, vai ser legalizada por efeito mesmo da documentação, mas que possa ter uma contabilidade organizada, porque ele vai ter que render conta aos seus sócios ou acionistas. De modo, então, que a atração, o que se pretende com a criação do ambiente de negócio, passa por se criar medidas institucionais que concorram para o investimento seja acarinhado, o investimento seja protegido, mas com legislação. Por isso, quando eu falava da lei do Código do IVA e do regulamento, aí o Ministério das Finanças, junto das associações empresariais, o Ministério das Finanças enquanto representante do Estado, mas as associações empresariais têm que encontrar mecanismos de como que esse imposto, tanto o IVA como o imposto especial de consumo, seja um facto, porque é reconhecido que a nossa economia ainda há vários constrangimentos. Como é que vai ser remetida uma fatura eletrônica, por exemplo, para um empresário que está no Caluquembe, se não há energia elétrica, não há forma de como comunicar com o sistema da AGT? Nós ouvimos que há administrações municipais que o gerador trabalha uma hora no dia. Como é que os empresários que estão no interior do país, que têm dificuldade de conexão com os sistemas informáticos da AGT, vão poder levar avante esse processo? Mas as faturas são obrigatórias. São obrigatórias. Por isso então, como é que vamos resolver aí este tem que se criar infraestrutura que possibilite essa conectividade entre a AGT e os empresários e os departamentos de contabilidade que, na verdade, farão vão alavancar esse processo, porque terão que há sistemas informáticos que a AGT tem, que as empresas deverão remeter ou as faturas eletrônicas. Mas se falamos que condições básicas mínimas de energia não têm, como é que eles vão poder alimentar o sistema informático ou os meios informáticos para fazer face à informação que a AGT requer para poder levar avante esse processo? Como é que vamos fazer? Wilson Dones. Bom, sobre faturas são obrigatórias. Exatamente. Sobre as faturas, nós temos duas modalidades de fatura. Uma é a gerada por sistema certificado e a outra é gerada por blocos impressos por gráficas licenciadas. Portanto, as empresas por isso é que o IVA está a começar também de forma faseada, né? Vai primeiro começar com os contribuintes que tenham capacidade de se organizar e cumprir já com as obrigações que o Código traz, e depois vai trazer os outros contribuintes que ao longo do próximo ano e meio, que já não é ano e meio, 1 ano e 3 meses, portanto, vão ter para organizarem-se no sentido de, em 2021, começarem a cumprir com as obrigações que o Código do IVA vem trazer. Portanto, os contribuintes que têm que submeter as faturas por via eletrónica devem, por meios próprios, submeter essas faturas. Mas a AGT, naturalmente, está atenta aos problemas estruturais que o país vive e criou ou está a criar, tanto a nível de todas as repartições fiscais do país, guichês de apoio. Por exemplo, Dr. Dones, em relação ao IVA, estas mais de 1.600 empresas que estão reconhecidas pela AGT foram devidamente fiscalizadas pela AGT? Pronto, a lei do IVA traz uma disposição que diz que os contribuintes só podem aderir ao regime geral se tiverem contabilidade organizada, se tiverem um contabilista, se tiverem sistemas de faturação certificados pela AGT, se tiverem estabelecimentos comerciais localizáveis. E estas que aderiram, cumpriram? Essas informações todas estão cumpridas e salvaguardadas. Portanto, se não cumprissem com um desses elementos que foram aqui elencados, elas não seriam enquadradas no regime geral. E se não tivessem preparado, também não teriam submetido a adesão voluntária ao regime geral. Então, nesta primeira fase, esses contribuintes estão preparados. Essas gráficas, por exemplo, foram licenciadas por vocês? Não. Exatamente. As gráficas que devem, a partir de agora, emitir faturas ou emitir bloco de fatura para que os contribuintes que não tenham possibilidade de ter sistema começarem a faturar,
só podem ser aquelas que estão reconhecidas ou licenciadas pela Administração Geral Tributária. Qualquer fatura impressa por um bloco de fatura comprada aí na via pública, que não seja impressa por uma gráfica, não tem qualquer relevância para efeitos fiscais. Essa é a chamada de atenção que nós vamos aqui também fazer aos agentes econômicos, aos contribuintes, no sentido de evitar fazer, portanto, aquisições a contribuintes que não estejam a respeitar o regime jurídico das faturas, sob pena dos seus custos não serem reconhecidos em sede do imposto sobre o rendimento, por um lado. Por outro lado, a partir de hoje, não é, os contribuintes que estão no regime geral fizerem compras de bens e serviços e receberem essas faturas que não estão nem de acordo com as faturas eletrónicas nem com as faturas das gráficas, ficam também prejudicados em sede de reembolso. Mas sabe que ontem houve empresas que tentaram fintar o Estado? Bom, nós temos estado, portanto, hoje em dia, com as redes sociais, as informações, portanto, circulam. Nós já recebemos uma série de faturas, algumas a cobrarem o imposto de consumo hoje, e, portanto, essas empresas estão identificadas, a equipa de fiscalização já está a fazer o trabalho. Grandes empresas. Exatamente. No sentido de, portanto, evitar que esse tipo de situações continuem a acontecer. Porque também estamos num momento em que as empresas ainda estão muito, portanto, apesar da informação que nós temos vindo a passar a nível da imprensa, algumas empresas vão ainda manifestando algumas dúvidas que nós temos esclarecido prontamente, mas é expressamente proibido cobrar o imposto de consumo hoje para frente. Portanto, é proibido porque a lei está revogada, não se pode cobrar um imposto que já não existe. Aqui constitui uma infração fiscal, não é? Que é punível nos termos do Código Geral Tributário. Então, desaconselha-se os contribuintes que ainda seguem este caminho a desistirem. Portanto, relativamente às faturas, os contribuintes que estão lá nos municípios e que não existe energia podem dirigir-se à repartição fiscal mais próxima e aí fazer a submissão do seu, portanto, ficheiro de faturação ou das suas faturas inseridas, portanto, num suporte magnético. Então, as alternativas estão criadas para que não haja constrangimento de nenhuma ordem por parte dos agentes econômicos. Certo, estamos a falar do imposto especial ao consumo e imposto de valor acrescentado, dois impostos que foram introduzidos hoje na nossa vida social e económica. Júlia Pereira, falemos agora da indústria de bebidas. A TV Zimbro está a fazer uma radiografia sobre este setor, que nos últimos anos empregou muita gente, muitos investimentos, fundamentalmente estrangeiro, direto, e a reclamação desses industriais é de que com esta tributação fica tudo mais difícil para as suas vidas, para os seus negócios e para os seus trabalhadores. Afinal, o que é que se vai tributar? Em relação a refrigerantes, em relação à água, por exemplo, engarrafada? Os produtos sujeitos à tributação em sede de imposto especial de consumo serão os refrigerantes, as bebidas alcoólicas, o tabaco, os derivados de petróleo, as embarcações de recreio, as aeronaves de uso particular, as armas de fogo, as joias e outros artefatos. Todos os produtores e importadores destes bens, a partir de hoje, estão sujeitos ao pagamento do imposto especial de consumo. Este é o rol de bens que está sujeito ao imposto especial de consumo. Também devia ser a katana. Vamos pensar na próxima alteração legislativa. Muita violência por aí. Bom, mas de qualquer modo não é por causa disso que a indústria de bebidas vai ficar mais pobre, não é? Afinal, quem é que vai ser penalizado? São os industriais, os empresários ou os consumidores? Em sede de EC, falar em penalização é pesado, porque a criação do imposto não visa, de certa forma, penalizações. O imposto tem um objetivo, dizer que as empresas que produzem estes bens são substitutos fiscais, porque o imposto especial de consumo, o devedor do imposto é o consumidor final. As empresas surgem aqui como um substituto fiscal, adiantam o imposto e depois, na formação do preço do bem, recuperam este imposto. Então, assumir um discurso de que este imposto visa onerar as empresas diretamente é incorreto, porque quem paga o imposto é o consumidor final. As empresas substituem num ato de produção, para os importadores num ato de importação. O imposto especial de consumo, o imposto monofásico, é pago numa única fase da cadeia
produtiva, digamos, a nível interno na produção são os produtores e a nível da importação os importadores dos bens. Assisto regularmente a TV Zimbo e nós já mantivemos vários encontros com os produtores nacionais e importadores dos bens sujeitos à IEC e, de certa forma, a principal preocupação desta classe empresarial é justamente a redução das vendas que poderá ocasionar os despedimentos. Dizer que a questão dos despedimentos hoje assume-se como uma situação transversal à economia no geral. Digo com alguma certeza que seja qual for a medida hoje em termos de política fiscal, em termos de economia monetária, que não afete diretamente a economia como um todo, é difícil. Não é? Corrijam-me os especialistas da área financeira, porque interligados, está tudo interligado. Seja qual for a medida adotada, hoje tem sempre uma causa e efeito. Dizer que o IVA ou o Imposto Especial de Consumo é que hoje vão assumir o papel de principal causador dos despedimentos é incorreto, porquanto nós temos relatos dos despedimentos já terem começado há algum tempo. Quer o IVA, quer o IEC entraram em vigor hoje, dia 1 de outubro de 2019. Ou seja, o IVA tudo não é suportado pelas empresas, atenção. Então, não tem como o IVA impactar a empresa de forma que ela vai despedir, vai fazer despedimentos, porque quem paga o IVA é o consumidor final. A empresa apenas adianta e depois vai recuperar o imposto na AGT. Portanto, não haverá, qualquer relação do IVA com os despedimentos, porque a empresa não tem um custo econômico com o imposto, tem um custo financeiro que perdura durante o período em que ela tiver que acumular aquele crédito para depois poder solicitar o reembolso, mas aquele custo é logo anulado no terceiro trimestre porque o Estado devolve-lhe o imposto na totalidade. Então, aqui não se pode dizer que o IVA vai fazer com que as empresas dispensem o pessoal ou que encerrem as portas, como ouvimos ontem no noticiário. Não é? Como eu ia dizendo, o encarecimento dos produtos pode gerar ou não o seu consumo. Porque estudos apontam que na maioria parte dos países o imposto especial de consumo é muito pesado. Há países que implementam taxas de 60%, 70% sobre o valor do bem e não reduz o consumo. Ou seja, não há uma relação propriamente de elasticidade aqui rígida relativamente à entrada em vigor do imposto, o seu agravamento em termos de taxa e a redução do consumo. Porque, e eu volto a dizer, em sede de IEC nós estamos a falar de um rol especial, concreto de bens. As pessoas que regularmente consomem estes produtos vão ver-se numa situação de ter de escolher entre continuar a consumir em grandes quantidades, reduzir o consumo ou deixar de consumir. Mas afirmarmos categoricamente que a entrada em vigor do imposto vai fazer com que as pessoas não consumam e, de certa forma, as empresas não vendam e, como tal, não terão sustentabilidade financeira para manter os seus trabalhadores, digamos que não é nada certo. Deixa eu reforçar, se calhar. Não, eu concordo plenamente com a minha colega, na medida em que o imposto especial de consumo, na verdade, o produtor, no caso, vai repassar ou seja, o que será cobrado pelo consumo desse produto, depois será reembolsado. Mas não há uma correlação direta, porque as empresas, neste momento, terão que ter um reposicionamento, ou seja, trabalhar na sua estrutura de custos que permita competir com o nicho de clientes que tenham agora. Vai obrigar, como hipoteticamente, os preços eventualmente, ao ter maior carga fiscal, ter maior carga do custo de produção eventual, durante os 3 meses até recuperar estes impostos, eventualmente poderão subir o preço do produto final. Mas os clientes, os consumidores, terão a possibilidade de escolher
qual desses produtos, digamos, de luxo ou bebidas alcoólicas em que se pretende desincentivar o consumo dessas bebidas, poderão escolher aquelas que melhor e de acordo ao seu gosto e ao seu preço. Por isso que, numa primeira fase, pode, de algum modo, desestimular os produtores que praticam esta atividade, mas, na verdade, o que se trata, por um lado, moralizar a sociedade para consumo de alguns produtos que eventualmente são, digamos, prejudicial à vida e de algum modo são prejudicial ao meio ambiente e criar uma cultura de que haja maior racionalização nas decisões de consumo. Por isso não é uma relação direta, entretanto, caberá a essas empresas reposicionarem os seus planos de negócio em função da nova realidade. Nós vivemos um tempo em que toda bebida quase que era importada. Hoje, com a medida que vem da pauta aduaneira, com o agravamento dos produtos da bebida importada, quase a maior parte das empresas que forneciam bebida para Angola reposicionaram, portanto, se deslocaram e vieram produzir localmente. Além desta que evita agora o imposto sobre a produção importada, também há um imposto especial que tem a ver com o consumo dessas bebidas. Portanto, há uma questão de moralizar, mas também uma questão de que quem quer luxo paga mais. E é normal em qualquer país. Isso vai consumir aquele que está em condições de pagar aquele bem. Portanto, cabe aos clientes, aos consumidores, escolherem aqueles produtos que vai de acordo ao seu bolso. Porque o próprio IVA também é um medidor das pessoas terem maior conduta racional no consumo. Portanto, vai, de algum modo, inibir aqueles bens que não vai de acordo ao seu orçamento pessoal ou familiar. Portanto, é uma, por um lado, educativa, mas, por um lado, forma do Estado angariar receita para fazer face às suas despesas públicas. Então, antes de dar a palavra ao Daniel Sapateiro, vamos só ouvir o depoimento do administrador da Castel, que produz a cerveja Cuca, Nocal e a ECA. Ele contesta a introdução deste imposto especial ao consumo, sublinhando que os seus negócios vão correr pior do que já estava. Vamos acompanhar Filipe Frederico. Esta fábrica tem história. Produz a mais famosa cerveja nacional, a Cuca. Esta fábrica nasceu no dia 26 de abril de 1952, 2 meses depois de Elizabeth II assumir o trono no Reino Unido como rainha. Elizabeth II reina até hoje. A Cuca também. A mais famosa cerveja de Angola tem 67 anos de vida. De entre as 40 empresas que integram a indústria de bebidas, a Cuca do Grupo Castel destaca-se. A Cuca é o líder do mundo da cerveja cá em Angola. Quase já não se chama queremos uma cerveja, queremos uma Cuca. Esse tipo de fábrica é muito importante porque, como sabe, em 2017 chegamos a substituir totalmente com as nossas empresas e outras empresas de bebidas as importações. Mas a Cuca está seriamente ferida no seu orgulho. A Cuca neste momento está a produzir uma média de 80, 90 mil caixas por dia. Mas já tivemos muito mais. Temos aqui uma linha fechada, que é a linha 6. E a Cuca pode produzir 130 mil caixas, 140 mil caixas sem problema. Hoje estamos a produzir 80 mil caixas. Esta marca, a Cuca, é uma das 12 detidas pelo Grupo Castel, o único que tem unidades de produção em todo o país. Emprega mais de 5 mil pessoas e gera mais de 100 mil empregos indiretos a angolanos e angolanas que comercializam os seus produtos por todo o lado. Mas hoje a indústria de bebidas está em crise. Obviamente, a Cuca também. O imposto especial ao consumo, diz o patrão da Castel, vai afetar ainda mais a indústria de bebidas. Reduzimos os efetivos ao longo dos 4 ou 5 anos. A crise começou em 2015. De 2015 até agora, em todas as fábricas do grupo, reduzimos de cerca de 2 mil pessoas. Com fecha de uma cervejaria, fecha de linhas de produção em várias fábricas. É por isso que estamos a pedir à administração que considere a implementação do IEC
e volta atrás da segunda lei e volta atrás minimalmente com a primeira lei para que não haja mais despedimento. A Cuca produz cerveja em barris, latas e garrafas. Mas nem todas as linhas de enchimento estão a funcionar, porque a crise chegou. O prolongamento desta crise tem um efeito negativo no poder de compras da população, claramente, e para nós implica uma diminuição do consumo e também, infelizmente, é uma diminuição das vendas. Vem aí um imposto especial ao consumo. Isto vai afetar, digamos, a indústria de bebidas em Angola? Estou muito preocupado com esse imposto. Nós, a nível do grupo, queremos pagar imposto, mas para pagar imposto é necessário que as empresas ganhem dinheiro. Nos últimos 3 e 4 anos já tivemos queda de vendas significativas, à volta de 30%, porque, pronto, poder de compra, etc. E estou muito preocupado com a agravação do imposto de consumo que foi decidido ultimamente com uma nova lei, porque essa lei vai agravar as taxas. Como você sabe, o imposto de consumo é um imposto que deve ser repercutido ao consumidor final. Quer dizer que todas as cervejas dos produtores nacionais vão aumentar significativamente a partir de 1 de outubro, e isto, infelizmente, vai significar para nós uma queda adicional de vendas. Uma queda adicional de vendas vai significar que vamos ter que fechar linhas de produção, mais linhas de produção e talvez mesmo fábricas. Philippe Frederic, um francês que está há mais de 30 anos no nosso país, filhos angolanos, mulher angolana, bebe cerveja, bebe cuca, bebe beca, mas diz que está preocupado. Tem razões para estar preocupado com este imposto, Daniel Sapateiro? Amilcar, eu fiz aqui a conta e ele, nos últimos 4 anos, reduziu em 43% a produção. Portanto, dizia que tem uma capacidade de 140 mil caixas por dia, que está a produzir 80 mil. 43% no volume de produção, que provavelmente também se espelhará nas vendas, é altamente pernicioso para qualquer empresa. Portanto, de um momento para o outro, vê-se com quê? Com custos fixos que tem que tomar decisões de gestão, e aqui eu queria ir muito nesta vertente. É que as empresas, com este cenário... Mas a crise vem antes do IEC. Não, vem antes do IEC, por questões até que nós muitas vezes sabemos, que era também não termos as divisas para a própria produção da cerveja. Portanto, é preciso ter um conjunto de ingredientes, muitos dos quais nós não os tínhamos. Depois, também houve uma questão de que a parte psicológica das pessoas, a parte psicológica das pessoas de acesso à informação e de terem cada vez menos poder de compra, até para viajar, levou a que elas começassem a ter uma consciência dos seus rendimentos, e que é algo que nós nos debatemos diariamente, que é sobre a educação financeira das famílias e das empresas. Por outro lado, também devo dizer que tudo isto anda sempre à volta da gestão e da organização das empresas. Portanto, o que elas têm é que analisar os seus custos fixos e variáveis, e do meu ponto de vista, e isto é uma questão até muito pessoal, só mexo nos trabalhadores quando eu já eliminei gorduras que não nas pessoas, porque nós não nos vamos esquecer. O senhor Frederico estava a falar de que eliminou 2.000 postos de trabalho. Provavelmente estamos a falar de 6. Porquê? Porque 2.000 diretos e 3.000 de pessoas que viviam indiretamente através dos trabalhadores que trabalhavam nas fábricas ou na distribuição das cervejas. Portanto, nós temos que pensar nisto numa dimensão superior. A questão para mim é gestão e tomada de decisões de gestão. Sendo que também, e aqui, vermos que a carga fiscal está não só a alargar-se a quem não era contribuinte, ou na sua totalidade, portanto, o alargamento da base tributária, mas também estamos a ver cada vez mais o IRT, e este é um imposto que incide diretamente, portanto, o IVA e o Imposto Especial de Consumo são impostos do consumo e indiretos, que têm uma capacidade cega de taxar o rico e o pobre. E isto temos que dizer, o IVA é um imposto injusto nessa dimensão.
o multimilionário paga 14%, como uma pessoa desempregada paga 14%. Por outro lado, a questão sobre o consumo. Sobre o consumo. O IRT é um imposto, alternativa, imposto sobre o rendimento direto, o imposto direto que vai ao rendimento das pessoas. E nós estamos a ver que o IRT é... Ouviu o Sapateiro, que disse o consumo do multimilionário não é igual ao do pobre. No IVA só se questiona a regressividade do imposto quando estivemos a falar de isenção. Pode-se falar de injustiça na questão da isenção, mas na questão da tributação é justo. Estamos a falar cada um paga volume. na medida dos seus rendimentos. Volume. Se eu consumir mais cervejas, vou pagar mais IEC e mais IVA, mas a mesma cerveja vai ter os mesmos impostos e as mesmas taxas. Sim, mas o valor é igual, o volume é que pode ser diferente. Exatamente, mas não podemos também perder de vista que o multimilionário tem consumo que o pobre não tem. Não, e, mas estamos a falar vai de contribuir valor. mais, tendo em conta a sua capacidade contributiva. A questão é que o IRT, temos que encontrar, o IRT também está a ser mexido, e muito frequentemente, que isso também gera algum desconforto nas pessoas, não só o INSS, o ano passado, o IRT, que foi um diploma legal publicado em Diário da República em abril, de que cada vez mais estamos também a ir ao rendimento das pessoas de forma direta, não é ao consumo, que lhes vai diminuir o rendimento. E aqui a colega estava a dizer que, bom, as fábricas de cervejas não vendem pão nem água, que isto são bens essenciais. Mas nós temos que ter noção que não só são grandes empregadores, eles também fazem parte da dieta, infelizmente, de muitos angolanos. E que nós temos que ter noção de que rapidamente vamos chegar a um conceito técnico chamado fadiga fiscal. Ou seja, as pessoas e as empresas vão ter cada vez menos capacidade de honrar com os seus compromissos fiscais. E temos que ter nesta dimensão, porque não nos esqueçamos, e ainda não trazemos este assunto para a mesa, é que estamos sob a intervenção do Fundo Monetário Internacional. E isto faz toda a diferença. Nós estamos a caminhar para toda a diferença, Amílcar, é porque não estamos sozinhos. Portanto, há medidas conjunturais e estruturais, e basicamente até são estruturais, que eles nos vêm ajudar de uma forma técnica, para nós termos, no final de 2021, no programa do FMI, termos um novo paradigma. Mas eu aí tenho uma opinião diferente. Não podemos culpar ao Fundo Monetário Internacional os nossos problemas. Há um problema que tem a ver com a moralização da sociedade nos atos de consumo. Relativamente ao desemprego, é um problema em qualquer Estado a resolver os problemas do emprego. Mas as empresas, tal como disse o amigo Xavier muito bem, ele começou a despedir pessoal antes da implementação do IVA. Ou seja, a própria crise econômica e financeira, que vem, e tal como disse muito bem, em 2014, 2015, fez com que a empresa Cuca tivesse que reposicionar o seu plano de negócio e de investimento de acordo com a nova conjuntura. Eventualmente, esses empregos que ele deixou de fora poderão ter sido empregos indiretos. Porque nós esquecemos que a Cuca tem um modelo de distribuição por via de revendedores. E, eventualmente, serão impostos empregos indiretos. Mas aí tem que haver um reposicionamento da sua política de investimento e priorizar aquilo que concorre para alavancar os seus lucros. É o que as nossas empresas, infelizmente, não estavam acostumadas, porque tem o seu foco, que é a produção de cuca, mas tinha outras atividades paralelas que, de algum modo, cobriam o fosso, cobriam o gap do seu rendimento. Hoje, o famoso saco azul já não existe e os empresários têm que, de verdade, pautar por aquilo que é sua razão de ser. É o lucro por via da sua atividade. E não é como aconteceu no passado, que tinha outras fontes alternativas que fazia, digamos, seus lucros de algum modo, sem acusar alguns empresários, mas de algum modo era lavagem de dinheiro, porque o rendimento vinha de uma outra atividade não oficial, mas que eram introduzidos por via para alavancar os seus resultados. Agora, concordo consigo, tem que haver um reposicionamento dos empresários em função da nova conjuntura econômica e social. Também tem que haver alguma... Também acabaram as maratonas, não é? Acabaram as maratonas, e a Cuca era uma... E para alguns vamos ter eleições, é o primeiro teste. Mas já vários fornecedores que eventualmente vão cobrir o espaço da Cuca. Mas também tem que haver por parte dos consumidores maior parcimônia, maior ponderação no ato do consumo. Pode deixar de consumir a cuca, mas há alternativas que vão de acordo com o seu bolso. E eu dizia ao meu colega, os bens de luxo
mesmo que forem taxados a 80%, mas aquele nicho de consumidores vão continuar a consumir este produto porque ele está associado a este nível de consumo. Agora, aqueles que o seu orçamento familiar pessoal não vai de acordo com esse bem de luxo, terá mesmo que enveredar por consumir aquilo que vai de acordo com o seu bolso. Mas é uma cultura que tem que se ir criando aos poucos. Pois bem, estamos aqui a falar dos dois impostos que entraram hoje na nossa vida social, económica e também financeira, porque estamos a falar de contabilidade aqui nos estúdios com Júlia Pereira, Daniel Sapateiro, Wilson Donge e Fernando Vuns. Vou remeter agora a minha questão ao Daniel Sapateiro em relação aos softwares. É evidente que a AGT tem aqui mais responsabilidades em relação a isso, mas a certificação dos softwares que agora entram nesse sistema para a tributação. Eles estão publicados no site da AGT, também nas redes sociais já estão a circular as listas de softwares que foram submetidos à AGT para serem certificados e que já estão certificados. Aliás, também as tipografias ou as gráficas também já há um rol de tipografias, não são tanto daquelas que nós gostaríamos de ter, nós empresários de ter, e principalmente nas localidades onde as empresas existem. Muita da concentração, se formos a ver a lista das gráficas, é Luanda, e Luanda não é Angola, nem Angola é só Luanda, mas isto é uma fase, isto é uma questão de expansão, porque até depois as gráficas vão seguir o exemplo daquelas que já existem, porque é uma fonte de rendimento estarem certificadas, porque estarem à parte disto não lhes dá a sobrevivência. É como a questão dos softwares. A questão dos softwares que tem que ser não só a parte comercial, mas também adequar ao nosso contexto. E elas darem também formação. Porque quando nós conhecemos o mercado empresarial, hoje, dia 1 de outubro, percebemos que não só as pessoas não sabem ainda lidar ou com o software, ou com o módulo de IVA, ou atualização, que alguns softwares que já existiam a trabalhar e que fizeram uma pequena atualização, mas também a questão que para mim, em termos contabilísticos, é a mais problemática. É que a conta que foi criada contabilisticamente para movimentar e transacionar, que é a conta 345, é altamente complexa para os contabilistas. E, portanto, eu não sei realmente a questão, isto tem tudo a ver com o software, porque tudo isto é colocado no software de gestão, que é, temos 9 meses de IVA e vamos ter 3 meses sem IVA e 3 meses de IVA. Eu vou-lhe dizer uma coisa, amigo, estamos cá todos para ver, o grupo B do Imposto Industrial, que fecha a contabilidade, o reporting, a entrega até 30 de Abril, e o grupo A do Imposto Industrial até 31 de Maio, vamos ver como é que vão fechar as contabilidades das empresas com este, portanto, 2 paradigmas, sem IVA 9 meses e com IVA 9 meses. Portanto, e todos vamos estar em 2020, aqui com a atitude pedagógica que também esperamos que a AGT venha a ter, de ser pedagógico, de também trazer exemplos de empresas e de ramos de atividade que eles lidam para as empresas, porque eles podem perpassar esses testemunhos. Júlia Pereira, softwares, todos bem alinhados pela AGT, a AGT está preparada para aquele que é, como disse o Dr. Donge, o imposto está a entrar de forma faseada justamente para permitir que, relativamente às questões técnicas, tudo esteja a funcionar em conformidade, e até ao momento está tudo a postos para que o processo de liquidação e de pagamento do IVA não tenha qualquer situação, não surja qualquer transtorno. Constrangimentos vários, já aqui vimos o administrador da Castel, Filipe Frederico. Agora vamos até à empresa que produz o famoso whisky, que está certificado. São as bebidas espirituosas que são produzidas em Angola pela National Distillers. Vamos acompanhar a reportagem para depois então comentarmos e sabermos se de facto devem ou não manifestar-se em relação a este imposto especial ao consumo que foi introduzido hoje. National Distillers é uma fábrica de bebidas. Investimento feito em 2015. A National Distillers nasceu de um projeto de investimento estrangeiro, são acionistas estrangeiros, nasceu em maio de 2015. Eles tinham um sonho, a marca já existia em Angola há mais de 25 anos, mas através de agentes.
Eles tinham indústria na Nigéria, na África do Sul e no Quênia e optaram por vir para Angola com o projeto. Fecharam uma das fábricas deles e vieram para Angola com investimento estrangeiro. A National Distillers é da famosa Best Whisky. É das maiores de África e produz várias outras bebidas espirituosas. É responsável pela produção de mais de 30 milhões de litros de bebidas por ano. Aqui trabalham 422 pessoas, a maioria são mulheres. A crise está a afetar seriamente o negócio. Por isso, estas mulheres desconfiam que vão ser despedidas, como várias outras que já foram para casa. Não estamos trabalhando neste momento porque está fora de matéria-prima. De matéria-prima, porque não estamos a trabalhar neste momento. Vamos ver a direção pode resolver esta situação. Para nós podemos arrancar esta parte que está parada. Luís Carvalho, gerente de produção, fala das linhas de enchimento que produzem agora abaixo da capacidade instalada. Nós temos 140 pessoas por turno, das quais 130 são senhoras. Trabalhamos em regime de 2 turnos. Um turno que entra às 7, sai às 15, o outro turno das 15 às 23. Neste preciso momento, o que mais está nos apoia é o problema de falta de matéria-prima. A empresa tem feito um esforço de não diminuir os turnos e manter o mesmo nível, que está difícil. Nesse momento estamos a trabalhar a 37% abaixo da nossa capacidade de produção. Os turnos foram reduzidos. Aqui 90% dos trabalhadores são do sexo feminino, como já sublinhamos. Aliás, nesta fábrica quem manda são as mulheres. A responsável de recursos humanos, Margarete Graça, confirma. Dar emprego a 421 pessoas, portanto, é uma bênção. É muito gratificante trabalhar com pessoas, trabalhar com recursos humanos, ver as pessoas felizes por causa do desemprego face à crise que existe no país. É muito elevado o número de currículos que recebemos todos os dias, não é? Mas nós seguimos sempre a regra de recrutamento que os recursos humanos devem seguir. João Nanga, na empresa desde 2008, é o coordenador de matérias-primas. Ele fala dos produtos essenciais. Nós temos o álcool, temos o malte, temos as caixas, temos o maltodextrin, temos a fita cola e temos os rolos, né? Os filmes que estão aqui a ver, que também são importados e também temos nacionais, né? A qualidade é muito boa, como vejo, o nosso álcool é de origem sul-africana, o nosso malte é da Scotland e também temos produtos nacionais e que são, temos o açúcar que é da Biocon e também estamos a negociar com a Biocon para ver se conseguimos passar a receber o álcool com eles. Alguns processos já estão a ser feitos com a Biocon para ver se eles passam a nos fornecer o álcool, que para ser também um produto local. Por causa da crise, esta fábrica viu-se forçada a despedir 200 trabalhadores. Bruno Castro, diretor fabril, conta o estado em que se encontra a empresa que produz várias bebidas espirituosas. Não temos água, não temos energia, não temos esgotos e também estrada asfaltada. Então isto tudo traz uma série de constrangimentos e encarecimento do nosso produto também. Por exemplo, falta de água, temos que trazer caminhões de água de 2 a 3 milhões de litros por mês, dá a volta de 100 caminhões por dia. Agora imagine você estar a receber 100 caminhões por mês. É um constrangimento grande, a água é utilizada, é tratada por nós, é utilizada em balneários, no produto, é claro. Então isso é um custo enorme, que aumenta o custo do nosso produto final. A administradora desta fábrica destaca o potencial do negócio, a qualidade dos produtos e o quadro atual da empresa. A qualidade do produto é ótima. O Best Whisky existe em mais de 16 países, não existe só em Angola. Em Angola existe há 25 anos, talvez por isso seja uma marca tão forte no mercado nacional, mas é um produto, é o único que está registado no Scotch Whisky Association. Nós temos malte, ou seja, aproveito para dar aqui um fator um bocado educativo, não existe whisky, nada pode ser chamado de whisky se não tiver malte whisky, e garanto que Angola, a única empresa que está registada na Scotch Whisky Association é a marca Best. Portanto, em termos de qualidade, passa todos os testes, senão não estaria em 16 países a nível internacional. Ela dá nota negativa à introdução do imposto especial ao consumo e explica por que razão não é favorável a mais esta tributação. Infelizmente, nós temos graves problemas de infraestrutura ainda e nós estamos asfixiados com custos fixos. E com a introdução destes impostos novos,
vamos acabar por sucumbir. Esta é a nossa realidade. Se continuarmos, se tiverem a oportunidade de ver, a maioria das nossas linhas estão paradas, infelizmente, e com a introdução dos impostos, sem os escutarem ou sem entrar em consenso com quem já cá está e conhece, vamos acabar por sucumbir, infelizmente. Wilson, a palavra é sua. Bom, relativamente ao imposto especial de consumo, portanto, muito já se disse, o imposto começou a vigorar hoje, a empresa já despediu 200 funcionários anteriormente, portanto, não vimos também aqui ligação com a entrada do IEC. Portanto, o país vive desde 2014 uma crise tanto econômica, o governo angolano tem se desdobrado em várias iniciativas para procurar reanimar a economia e, por via disso, tentar conseguir aqui o crescimento econômico e, naturalmente, a implementação do IVA também é uma destas medidas que vai ajudar, portanto, a criar um ambiente de negócio favorável para incentivar também o investimento tanto interno como externo, porque as empresas com IVA, tendo em conta as suas características, sentem-se mais atraídas a investir na nossa economia se compararmos com o imposto de consumo que agora deixa de vigorar. Então, temos que procurar manter o nosso discurso, aliás, e não só a nossa linha de pensamento, portanto, os impostos, eles são necessários, são eles que fazem com que o Estado se mantenha e consiga manter o país com as condições sociais para toda a população. O imposto de consumo já existia, as empresas, o IEC vão pagar em substituição do anterior imposto de consumo, vão pagar o IVA a título substitutivo, não é? Mas depois terão também o reembolso. Então, o impacto com a entrada do IVA e do IEC não pode ser, portanto, encarado como um fator que possa vir a concorrer para o encerramento das empresas ou para o despedimento de funcionários. Obrigado, Fernando Vuns. Uma palavra sobre este grito da indústria de bebidas. Na verdade, portanto, primeiro tomamos boa nota sobre o grito de socorro dos representantes dessa empresa, sobretudo pela sua capacidade de poder criar postos de trabalho para, como vimos, a maioria são mulheres. Sabemos que é uma franja que, pese embora a emancipação já que se observa na nossa economia, mas é uma franja da sociedade que deve ser maior potenciada em conjunto com a juventude, que sabemos que é a maior franja etária que está desempregada. Mas vemos aí muito bem que não tem a ver nada com o IVA nem com o imposto especial de consumo. Tem a ver, sim, com a crise econômica e financeira que assola o país desde 2014. Fala-se que está falta de matéria-prima e a matéria-prima, como nós sabemos, é importada. A importação é feita por divisas. E as divisas, sabemos que o Banco Nacional de Angola esteve em situações difíceis, tendo em conta a capacidade que tinha as nossas reservas internacionais líquidas para fazer face à procura interna de divisa. Ou está em melhores condições, porque estabeleceu um requisito, uma obrigatoriedade que para a importação de bens e serviços, para a importação de bens, no caso, tem que ser por via das cartas de crédito, que dão alguma folga financeira para que os bancos se organizem em função da previsibilidade que o Banco Nacional dá para a atribuição de divisas aos bancos e, consequentemente, repassarem aos seus clientes. Portanto, a situação da divisa é uma situação dos bancos que opera essa empresa e, consequentemente, através da atribuição do Banco Nacional de Angola. Relativamente às questões de infraestrutura, aí sim é uma obrigatoriedade do Executivo, do Estado, criar o ambiente de negócio. E o ambiente de negócio passa necessariamente por criar infraestrutura que, de algum modo, vão abaratar os fatores de produção. Estamos a falar, por exemplo, da energia. Hoje, a maior parte das empresas trabalham com energia alternativa, que, neste caso, é a energia principal, geradores. Se nós queremos abaratar os custos de produção, a energia tem que ser a mais barata possível. Portanto, tem que se continuar no processo de produção, de geração de energia por via das hidroelétricas ou por via da energia eólica ou por fontes de energia alternativa para poder abaratar o preço. Aí entra o Estado. Por via das estradas, também o Estado é responsabilidade de criar, portanto, as vias para que os agentes econômicos possam interagir. Se há dificuldades de locomoção
para o agente econômico. Logicamente, dificilmente as empresas serão competitivas, porque se calhar o acesso para o escoamento dos produtos já tem que ser, digamos, por meios que se adequem ao tipo de estrada. Mas também a própria deslocação dos trabalhadores pode ser dificultada porque não há estrada que, de algum modo, vai facilitar a vida dos trabalhadores. Relativamente à água, também é uma obrigação do Estado criar, portanto, geração de água para facilitar que o custo de produção seja o mais barato possível. Daí que não é imposto, não é o IVA, porque nós já dissemos que o IVA vai ser tributado no alto do consumo e será depois reembolsado aquilo que pagou pelo cliente. Não é o imposto especial do consumo, porque até essa empresa de Best ainda tem uma boa distribuição, porque vemos aí a maior parte dos jovens a consumir esse tipo de bebidas. Parece que não há crise, porque nós vemos muitos jovens na rua a consumir esse tipo de bebidas. E a patrocinarem muitas vezes também esse tipo de atividades, que de algum modo este imposto especial de consumo vai moralizar e vai de algum modo inibir que a juventude possa pautar por atividades, digamos, mais conducentes com outras fases da economia e não enverdar-se para o consumo desse tipo de bebidas. Mas vemos aí uma situação estrutural, conjuntural, que a empresa terá que adaptar-se ao contexto e ver de que forma poderá resolver, solucionar as divisas para poder tanto que as linhas de produção paradas possam ser a funcionar. Mas aí já é uma necessidade da empresa se organizar e que o seu banco operador possa ter as divisas necessárias para poder realizar então, a importação dos inputs necessários para levar avante o seu processo de produção. Portanto, é mais uma questão estrutural da crise e conjuntural, da própria conjuntura econômica, que propriamente da implementação do imposto especial de consumo ou imposto sobre o valor acrescentado que hoje entra em vigor. Obrigado, Dr. Ronjo. Vamos então um minuto para cada um, já a guisa de conclusão, doutora Júlia. Uma questão importante para esta peça jornalística que acabamos de assistir. O uísque insere-se com um teor alcoólico elevadíssimo. Em termos de EC, o uísque não está a ser tributado ainda ao nível que devia. Tal como eu já disse anteriormente, as taxas para nós, na região geográfica em que Angola se encontra, económicos, e a nível de outros continentes, dos quais nós fomos buscar algumas realidades para fazer o estudo em sede de definição de taxas, os uísques, as bebidas espirituosas, são sempre dos bens taxados com taxas mais. O uísque está a ser taxado com a mesma taxa da cerveja. Nós sabemos que para o nível de teor alcoólico que os uísques têm consumidos em excesso é nocivo mesmo. Nós não estamos a falar de um bem cujo consumo, além do prazer, seja rotineiro e que não causa nenhum outro efeito secundário. Para a taxa definida, para a taxa definida para o uísque, ainda é branda. E dizer que no passado as bebidas alcoólicas já foram taxadas a 70%, 80%, 60%. A determinada altura, o Estado achou por bem reduzir essas taxas para o fomento da indústria nacional. É assim que essas taxas desceram até 30%. Atualmente, com a lei que foi agora revogado, o código que vigorou, o imposto de consumo que vigorou até ontem, o uísque pagava 30%. O IEC está a taxar o consumo do uísque a 25%. Onde é que há agravamento? Não há um agravamento que gere esta, bem que eu posso dizer, essa apreensão por parte dos empresários, porque de certa forma, como pede o responsável do Grupo Cassel, que se recue com o IEC, ficará o IVA. Então passa a ser um produto que, na história da tributação do país, sempre teve a tributação agravada, passa a não estar agravado. Passa a ter 14% em sede de IVA e que depois vai buscar no reembolso. Claro. Então, e como é que fica o objetivo do imposto especial de consumo? Se não for para agravar, não há razão de existência do imposto. E que, de certa forma, em termos práticos, não se está a proceder a agravamento relativamente à realidade que vigorou até ontem. Daniel Salvateiro, um minuto. Já para a fase final. Eu quando estava a ouvir os dois empresários, ou um empresário e a administradora e o diretor Fabril, eu estava-me a pôr no lado deles, tentar perceber um bocadinho o lado deles, a empatia. E eu estou a ver eles não neste sentido, que também tecnicamente é todo válido, mas não no sentido em que os clientes vão consumir menos.
pela questão toda da abrangência do contexto que as pessoas estão a viver com menos rendimento. Menos rendimentos, menos consumo, menos produção, e isto é um ciclo vicioso. E, portanto, o que eles estão a ver é que não têm divisas, os consumidores vão consumir menos e eles vão sucumbir. É que usaram os dois a mesma palavra, ou de forma parecida. A questão também que devemos dizer é, isto tudo é verdade, o ano que vem é um ano muito desafiante, isto é ainda uma fase de teste, de todos aprendemos um pouco. Volto aqui a chamar a atenção que a AGT tenha essa pedagogia, porque ela vai ser muito útil para todos nós. Não já sancionar com multas e juros compensatórios pela falta de entrega do imposto ou da declaração, sendo que também a submissão eletrónica das declarações foi adiada para janeiro, portanto, para o regime geral e para o regime de transitório, que é mensal, portanto a submissão é mensal. Portanto, também queremos ver, do outro lado, é que na elaboração do Orçamento Geral para o ano 2020, possamos também, o Estado, estar ao lado daquilo que se vai acontecer para o ano. E provavelmente vai haver aqui uma degradação do clima económico. E temos que também dar o exemplo no sentido de finanças públicas, e um das quais, pode ser um tema para aqui para o Amilcar um dia lançar, é o rácio da dívida, que pesa bastante sobre aquilo que nós estamos aqui, com a arrecadação de receita fiscal, para também reduzir a dívida interna e externa. Obrigado, Fernando Vuns. Vai levar isso para os seus mestrandos e doutorandos? Na verdade, esse imposto começa a ser implementado hoje, mas tal como disse o meu colega muito bem, haverá que haver um processo pedagógico para que a própria AGT, eu consultei o site, alguma informação porque via para o programa, mas eu acredito que muita gente não tem um tempo de acessar ao site do Ministério da Finança para consultar, na verdade, quais são os documentos que legislaram, ou que vão regulamentar este imposto. Mas também digo que, tal como vimos nas peças, muitas das questões que os empresários queixaram não tem nada a ver com a implementação do IVA nem do imposto de consumo especial. Tem a ver, sim, com a própria conjuntura econômica, tem a ver, sim, com a própria falta de divisa. E para isso é uma solução que está a se encontrar, que é a promoção da produção interna. Tem que se encontrar mecanismo de como encontrar essas matérias-primas localmente. Aquela que não houver localmente, então caberá o Banco Nacional de Angola, junto dos seus bancos operadores, ver de que forma pode-se encontrar as divisas para potenciar a produção dessas empresas. Portanto, não tem nada com os impostos que estão a ser a partir de hoje. Por isso que acredito tem que haver, por um lado, o Ministério da Finanças, enquanto departamento ministerial que vai gerir este processo, e, por outro lado, as empresas têm que estar organizadas de modo a que haja essa simbiose, que este processo possa ter os resultados preconizados. Certo. Obrigado. 30 segundos para Wilson Dons. Muito obrigado. Portanto, apenas para retificar o que o Dr. Zapatero referiu relativamente ao adiamento das declarações. As declarações do regime geral devem ser submetidas em novembro deste ano. Portanto, o que a lei do reporte das faturas eletrónicas veio dizer é que os contribuintes estão apenas obrigados a submeter a faturação eletrónica em janeiro do próximo ano. Mas isso não invalida o facto delas começarem já a preparar a informação e para que em janeiro possam estar em condições de submeter a fatura de outubro, novembro e dezembro, sob pena depois também de terem dificuldades em obterem os reembolsos, porque um dos requisitos para que as empresas possam obter o reembolso é ter comunicado as faturas eletronicamente, e é através dessas faturas que nós conseguimos fazer os apuramentos dos créditos a que os contribuintes tenham direito. Portanto, aqui também, mais uma vez, chamar a atenção para a questão das faturas. Temos que estar atentos às faturas que recebemos, saber se aquelas empresas que nos emitem faturas estão efetivamente autorizadas a cobrar o IVA e se aquelas faturas foram emitidas em obediência ao regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. Porque aqui a fatura é que vai constituir o elemento fundamental para que o IVA funcione como se preconizou. Tanto para os consumidores finais,
tanto para os agentes econômicos e tanto para o próprio Estado conseguir alcançar o seu principal objetivo, que é o aumento da base tributária, o aumento das receitas fiscais e também garantir a desoneração do imposto por parte das empresas. Muito obrigado. Muito obrigado, nós é que agradecemos. Assim informamos a opinião sobre os dois impostos que entraram em vigor hoje, o imposto especial ao consumo e também o imposto de valor acrescentado. Aqui nos estúdios fizeram opinião Júlia Pereira, também Wilson Donge, Fernando Vuns e Daniel Sapateiro. Vamos agradecer o facto de ter estado connosco, que acredito eu que compreendeu na essência a importância destes dois impostos que entraram hoje em vigor. Nós vamos continuar a fazer opinião sobre essas duas matérias nos próximos serviços noticiosos. Até lá, os nossos sinceros agradecimentos.